Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 12º domingo do tempo comum e nessa liturgia de hoje o Senhor vem com uma palavra, uma frase, podemos dizer assim, impactante para nós. Ele diz assim, logo no início do Evangelho, não tenhas medo dos homens, para que a gente não tenha medo. A nossa missão, a forma como nós temos de diálogo com Deus é justamente para nos fortalecer. Por isso não devemos temer os homens. Em determinadas situações da nossa vida, muitas das vezes a gente se deixa levar, se deixa conduzir por aquilo que as pessoas estão falando de nós. Fulano falou isso, fulano falou aquilo de mim, então eu não vou viver porque eu estou ligado àquilo. E o Senhor nos diz, nesta palavra, não tenhais medo. 3 vezes ele repete durante este evangelho de hoje, para que a gente não tenha medo de enfrentar a tribulação, de enfrentar as batalhas que vão se insurgir na nossa caminhada, durante o nosso percurso diante do mundo, nessa trajetória que nós estamos aqui. Então não tenhamos medo, por quê? Como ele fala lá no versículo 26 desse evangelho de hoje, até os pardais, que naquela época era considerado de um valor ali insignificante, mesmo esses pardais, quando caía no chão, o Senhor sabia. Então, como é que Ele não vai se preocupar conosco? Como é que Ele não vai nos ajudar no momento em que nós necessitamos? Mas nós precisamos confiar, primeiramente, termos fé. Porque se nós tivermos fé, o Senhor vem em nosso auxílio. Em todo momento o Senhor está providenciando algo na nossa vida. E é para isso que Ele diz, não tenhas medo. Não tenhas medo de enfrentar, não tenhas medo de pedir, não tenhas medo de ir adiante. Porque Ele nos envia para que nós possamos, sem medo, enfrentar as nossas batalhas. E é isso que está acontecendo muitas das vezes. A gente teme, a gente não quer dar um passo mais adiante na caminhada, na nossa vida, porque a gente teme ser condenado, ser julgado, e a gente fica preso ali num eterno giro ali, de 360 graus, e a gente fica preso porque não quer ir adiante. E o Senhor nos abre os olhos para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ir além, confiar nele, confiar que realmente Ele pode fazer tudo por cada um de nós. E no versículo 29 ele diz assim, no entanto, nenhum deles cai no chão, que é dos pardais, e sem o consentimento do vosso Pai. Então, é justamente isso, sem o consentimento de Deus, nada acontece na nossa vida. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Por mais que a gente diga, não vai acontecer isso, porque fulano leu o meu futuro. Que hoje em dia a gente tem a mania ainda de acreditar nessas coisas. Se realmente for de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai falar, vai mostrar para você. Que às vezes a gente vai lá, porque eu vou lá, porque a mulher lê minha mão, vai dizer todo o meu futuro, tudo que eu fiz de errado no passado, e a gente acredita, a gente tem essa confiança, parece que aquilo ali a gente acredita, que vai dar certo daquela forma como foi falado, porque tem os médiuns lá que vão falar isso, vai falar aquilo, mas e por que nós não acreditamos na palavra de Deus, que está tão na nossa frente, tão aqui real, e a gente muitas das vezes não acredita, prefere acreditar em algo que fulano, cicrano falou, do que acreditar na palavra de Deus. Claro que Deus concede, eu não estou aqui dizendo que não existe, os dons de revelação, que existe, a gente sabe que o Espírito Santo, ele pode agir de todas as formas em qualquer pessoa, mas tem muita gente que é só para ganhar seu dinheiro, e quando as coisas vêm de Deus, não precisa ser cobrado, não precisamos pagar, porque é no momento de oração, no momento de intimidade ali com Deus, que Deus fala com você, ou fala a outra pessoa para que chegue até você.
Então é isso que nós devemos entender, não cair na mão de vários salafrários que tem por aí, né, que gostam de enganar as pessoas, mas que a gente tenha essa confiança em Deus, porque é no momento ali que nós estamos diante dEle, no momento de oração, no momento de intimidade, que o Senhor fala. É essa confiança que nós devemos ter e nos agarrar em Deus. Por isso que o Senhor diz, não tenhas medo de enfrentar nenhuma barreira. E hoje, né, as famílias, me volto para as famílias, não tenhas medo, vós famílias, de cuidar, de criar, de ensinar vossos filhos. Porque é ensinando vossos filhos que vocês vão passar aquilo que vocês aprenderam e aquilo que realmente, né, faz convicção, faz com que os jovens, com que as crianças se voltem para Deus. Às vezes a gente deixa nossos filhos aí nas mãos do mundo, podemos dizer assim, e o mundo se encarrega de ensinar de outra forma. E nós em casa temos o dever de ensinar da melhor forma, para que eles conheçam, assim como nós conhecemos. Se nós deixamos, se nós abandonamos, quem é que é o culpado depois? Somos nós, pais, porque não educamos, não puxamos a orelha quando foi necessário, não demos um sermão quando foi necessário. Então, muitas das vezes acontece das famílias se destruírem, estarem todas desestruturadas, justamente porque não consegue ali na hora conversar, dialogar com o filho, ou às vezes até entre marido e mulher. Às vezes acontece dos dois não se entenderem mais. O que está faltando é o diálogo, é a confiança em Deus, é você, casal, né, estar diante de Deus, colocar Jesus na relação de vocês. Que parece que no dia do casamento, né, vocês prometem diante do padre ou diante do diácono, ou quem assistiu o casamento de vocês, prometem fidelidade, prometem, né, que até que a morte os separe, mas esquecem de colocar Jesus para o restante só naquele dia. Só naquele dia parece que Jesus fez parte da aliança. A aliança com Jesus e com o seu esposo ou com a sua esposa é para o resto da vida. Então é colocando Jesus ali no meio de vocês que vocês vão conseguir construir uma família verdadeiramente santa. Né, a gente tem tantas histórias de famílias santas, né? A gente pode citar aqui a família de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus foi canonizada, depois seus pais foram canonizados, suas irmãs estão em processo também. Então, para dizer assim, existe a possibilidade de todos na família serem santos. Existe sim, é só nós acreditarmos, é nós buscarmos verdadeiramente ensinar aquilo que é da vontade do Senhor. Então a família precisa ser santa, a família precisa dar testemunho. E que nós realmente busquemos, dentro das nossas casas, dar esse testemunho para nossos filhos. Ensinemos o caminho de Deus, né, mostremos esse caminho que é tão importante. E, principalmente, falemos para cada um deles. Não tenhas medo de acreditar no Senhor. Não tenhas medo de entregar tua vida ao Senhor. Não tenhas medo de entregar tudo ao Senhor. Porque o Senhor nos dá tudo. Ele nos deu tudo e continua a nos dar tudo. Ele não mede esforços, ele não mede ali dizer assim, porque fulano fez mais do que aquele, então eu vou dar mais para esse. Não, ele vai conforme nosso coração e a nossa necessidade. Então, é este Senhor que nós devemos confiar e não termos medo de confiar nesse Deus. Volto a repetir, né? Que nada cai sem que o Senhor saiba. E que nada que está escondido, né, não venha a ser revelado. Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo escondido e logo depois acontece, né, de vir a verdade, de vir ser revelado. Porque é justamente o que fala a palavra de Deus. Né, nada deve ser feito na escuridão, nada deve ser feito nas trevas, mas sim sob a luz do Espírito Santo que nos conduz, que nos mostra o caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.